Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que o governo antecipa o pagamento das parcelas do voucher caminhoneiro, do Vale Taxista e também do Auxílio Brasil. No Judiciário, a Procuradoria-Geral da República pede ao STF que arquive 5 investigações contra o presidente Jair Bolsonaro, que são frutos da CPI da Covid. E no cenário internacional, Papa Francisco pede desculpas pelos abusos feitos pela Igreja Católica contra os povos indígenas em diversas regiões do Canadá. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta segunda-feira, dia 25 de julho de 2022. E aí, tudo bem com você? Pronto para mais uma semana de muitas notícias por aqui? Então, vamos nessa. E eu começo essa edição falando da PEC Kamikaze, que foi aprovada pelo Congresso recentemente. Eu tenho certeza que você deve se lembrar desse assunto, porque a Bianca e eu falamos muito sobre essa PEC aqui nos últimos dias. E essa proposta de emenda à Constituição promete o pagamento de um pacote social pré-eleitoral, como o voucher para caminhoneiros, taxistas e também o aumento do Auxílio Brasil. Mas os valores só vão ser pagos até dezembro deste ano. E hoje o governo federal informou que vai pagar de uma só vez 2 parcelas de R$1.000 aos caminhoneiros de todo o país no dia 9 de agosto. Pois é, essas 2 parcelas são referentes aos meses de julho e agosto. E o pagamento das outras 4 parcelas desse auxílio vai ser feito até dezembro, então no dia 24 de setembro, 22 de outubro, 26 de novembro e 17 de dezembro. E não é todo mundo que vai receber esse valor, viu? Os pagamentos vão ser feitos aos caminhoneiros devidamente cadastrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas até o dia 31 de maio de 2022. E esse benefício só vai ser pago a quem estiver com a situação cadastral ativo nesse Registro Nacional, com CPF e também CNH regulares. Esse voucher deve beneficiar cerca de 900 mil transportadores autônomos de carga. E ainda não há previsão de como esses valores vão ser repassados aos trabalhadores. E o governo também aproveitou para anunciar nesta segunda-feira o calendário de pagamentos do auxílio taxista. As 2 primeiras parcelas do benefício emergencial aos motoristas de táxi, o Bem Taxista, serão pagas em 16 de agosto. O valor previsto é de R$1.000 por parcela. A previsão é que esse pagamento das 6 parcelas do auxílio aos taxistas de todo o país seja também realizado até dezembro. De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, vão ter direito ao benefício os motoristas de táxi com CNH válida e também o alvará para prestação do serviço com cadastro nas prefeituras ou no Distrito Federal que esteja em vigor no dia 31 de maio de 2022. Também, nesse caso, não há previsão de como o pagamento vai ser feito. E para fechar, o governo antecipou também de 9 a 11 dias, dependendo do final do número de identificação social UNIS, o calendário de pagamento do Auxílio Brasil no mês de agosto. As parcelas de outros meses restantes do ano, como setembro, outubro, novembro e dezembro, não foram afetadas por essa mudança. E o valor vai subir em agosto, conforme a PEC Kamikaze. Então vai passar de R$400 para R$600 mensais até dezembro. Esse pagamento vai ser feito dentro do calendário do programa, usando os mesmos meios de pagamento. E todo esse pacotão de benefícios que eu contei para você vai custar aos cofres públicos 41,2 bilhões de reais. Aproveitando que eu estou falando sobre cofres públicos, hoje o secretário do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Esteves Colnago, disse que a proposta do orçamento para 2023
deve prever um Auxílio Brasil de R$ 400 em vez dos R$ 600 que vão ser pagos até o fim de 2022. Então, acabou o ano eleitoral, acabou o benefício, viu? Essa proposta ela ainda precisa ser enviada pelo governo ao Congresso até o dia 31 de agosto. Porém, entretanto, todavia, os dois candidatos mais bem colocados nas pesquisas eleitorais, como o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro, vêm falando em manter esse valor de R$ 600 do auxílio no próximo ano. Mas, segundo a equipe econômica, a lei não obriga o governo a manter o valor do benefício ampliado. Por isso, a tendência é que a proposta orçamentária preveja um Auxílio Brasil de somente R$ 400, como o programa foi concebido inicialmente. O secretário disse que, caso a decisão política seja por manter um Auxílio Brasil de R$ 600 no próximo ano, o custo adicional seria de 50 a 60 bilhões de reais para os cofres públicos. De acordo ainda com o secretário, o governo precisaria fazer um esforço para esse valor caber no teto de gastos. E o que essa regra prevê? Essa regra do teto de gastos impede que as despesas do governo ao longo de um ano subam acima da inflação do ano anterior. Então, assim, um aumento no Auxílio Brasil obrigaria cortes de despesas não obrigatórias, ou seja, investimento e também o custeio da máquina pública. Enquanto isso, mesmo assim, o governo promoveu um novo corte no orçamento, esse é o terceiro só esse ano, e admitiu que os ministérios da Saúde e Educação vão ser afetados. Os ministérios ainda serão mais prejudicados porque o governo vai ter que desbloquear 2,5 bilhões de reais do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Isso após uma decisão do Congresso. O corte total vai ser de 6 bilhões e 700 milhões de reais e o Ministério da Economia informou que não vê um risco de shutdown, que é quando a máquina pública ela para. Mas o Ministério da Economia admitiu que algumas políticas públicas desses ministérios, como da Saúde e da Educação, vão ser paralisadas. Esteves Colnago disse que a partir de setembro pode haver um descontingenciamento, ou seja, um desbloqueio nesse valor. É natural que tenha tido um contingenciamento nesses ministérios como Saúde e Educação, porque o orçamento deles é muito grande. Mas assim, não é uma falta de critério, a gente sempre observa aquilo que ainda resta a ser empenhado pelos órgãos, aquilo com a disponibilidade que ele tem, quais são as necessidades. Agosto ainda deve ser um mês difícil, a gente não vê um risco de shutdown agora, a gente pode eventualmente ver, ainda que temporariamente, algum problema de desenvolvimento de políticas, de atendimento e tal. Segundo o Ministério da Economia, novas despesas e renúncias de receita motivaram esse novo corte, como, por exemplo, a aprovação da PEC Kamikaze, que eu acabei de falar para você, que vai gerar mais custos aos cofres públicos. E para bancar esses gastos extras, o governo pediu às 4 estatais que aumentem o repasse do pagamento de dividendos nesse ano. Dividendos são os lucros das empresas. E essa medida vale para a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o BNDES. Além disso, o governo vai deixar de arrecadar mais de 70 bilhões de reais com renúncias, como aquela redução do PIS/COFINS sobre os combustíveis. E apesar aí desses cortes que eu contei para você, o Ministério da Economia disse que há chances do país fechar o ano com superávit, quando as receitas superam as despesas. O Ministério estima um crescimento maior do PIB de 2% e também uma desaceleração da inflação de 7,9% para 7,2%. Vou falar de eleições agora porque aquela reunião que o presidente Jair Bolsonaro fez na semana passada com embaixadores para contar mentiras sobre o nosso sistema eleitoral continua rendendo. E não é para menos, né? Hoje, em um documento que foi enviado ao Tribunal Superior Eleitoral, o Partido Liberal, o PL, que é do presidente Jair Bolsonaro, diz que não houve propaganda eleitoral antecipada negativa por parte do presidente durante essa reunião.
A justificativa foi dada pelo partido após o ministro Edson Fachin, que é presidente do TSE, ter dado um prazo de 5 dias para que Bolsonaro se manifeste sobre as falas mentirosas que aconteceram na última segunda-feira. Por causa disso, partidos de oposição como o PDT, PCdoB e Rede Sustentabilidade ingressaram com ações no TSE pedindo a remoção do conteúdo das redes sociais, como o Facebook e Instagram, e também da TV Brasil e do YouTube. Além disso, pediram que Bolsonaro seja multado. O PDT alegou que os ataques acarretam efeitos danosos ao processo eleitoral e defendeu também que a fala do chefe de Estado tem a capacidade de ocasionar uma espécie de efervescência nos apoiadores e na população em geral. Na mesma linha, a Rede e também o PCdoB pediram que o presidente e o PL sejam condenados a divulgar uma errata desmentindo os termos das declarações sobre as urnas eletrônicas e também sobre o processo eleitoral. E na resposta que foi encaminhada ao TSE, o PL negou qualquer irregularidade na fala de Bolsonaro e disse que não cabe ao Tribunal Eleitoral analisar esse caso. A justificativa do partido é que as supostas irregularidades foram em um evento oficial do governo federal que foi conduzido por Bolsonaro na condição de chefe de Estado e não de pré-candidato. Por outro lado, a advogada eleitoral que a nossa reportagem ouviu durante a programação aqui da CBN, a Ana Carolina Cleve, diz que o TSE tem sim legitimidade para analisar esse caso, já que por mais que tenha sido uma fala de um chefe de Estado, houve um desvio de finalidade. Tendo em vista que tem conteúdo eleitoral, porque é inequívoco que essa fala, esse discurso do presidente remete a um discurso de campanha eleitoral, sem dúvida o Tribunal Superior Eleitoral ele tem legitimidade para analisar o caso. No documento que foi enviado ao TSE, o PL ainda nega haver qualquer evidência de que o discurso realizado pelo filiado, no caso Bolsonaro, tenha de qualquer forma interferido ou buscado interferir na decisão do eleitorado, tampouco prejudicando candidatos opositores. Mas, como você acompanhou aqui no Panorama CBN, essas falas causaram repercussão negativa nacional e internacionalmente. E diversas entidades se posicionaram a favor do nosso sistema eletrônico brasileiro de votação, apontando que esse modelo é confiável e se tornou referência internacional. Você lembra da CPI da Covid? Depois que os trabalhos acabaram, as denúncias foram encaminhadas para a Procuradoria-Geral da República para que o órgão tomasse alguma providência sobre esse caso, já que o presidente Bolsonaro tem foro privilegiado. E essas denúncias que foram apuradas durante a CPI no Senado ficaram na gaveta da PGR por um bom tempo. Mas hoje abriram essa gaveta, que estava até com pó, e a vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo, pediu hoje ao Supremo Tribunal Federal que arquive 5 investigações contra o presidente Jair Bolsonaro, que são frutos da CPI da Covid. Essas investigações se referem às acusações de suposta prática do crime de infração de medida sanitária, quando Bolsonaro deixou de usar máscara e promoveu aglomeração em meio à pandemia da Covid-19, também ao crime de charlatanismo, ao propagar o uso de cloroquina sem comprovação científica, também a prática do crime de epidemia majorado pelo resultado morte e prevaricação no caso da compra da vacina Covaxin e, por fim, o uso irregular de verba pública. Sobre a acusação de infração de medida sanitária, Lindora Araújo argumentou que diversas pessoas contaminadas não tiveram contato direto ou indireto com Bolsonaro e que, para que Bolsonaro fosse responsabilizado, seria necessário comprovar que foi ele o responsável direto pela ação contra a saúde coletiva. A PGR ainda ressalta que o fato de Bolsonaro não usar máscara geraria apenas uma multa e não uma pena maior.
Já sobre as aglomerações promovidas pelo presidente em meio ao pico de transmissões por Covid, Lindora diz que não se pode culpar exclusivamente Bolsonaro. Segundo ela, as pessoas que foram ao encontro dele têm responsabilidade pela decisão de ir até a aglomeração. A procuradora também arquivou a acusação de charlatanismo pela propagação do uso de cloroquina, que não tem efeito comprovado no tratamento da Covid-19. Ela argumentou que, na época, Bolsonaro agiu sinceramente acreditando nos recursos de tratamento. Para Lindora, Bolsonaro pode até ser tido como inculto, mas não charlatão. Outra investigação arquivada pela PGR também atinge ministros e ex-ministros acusados de prática do crime de epidemia majorado pelo resultado morte. Lindora alega que não há indícios mínimos para se afirmar que eles cometeram o delito. Já a acusação de prática do crime de prevaricação no caso da compra da vacina Covaxin também teve pedido de arquivamento sobre a justificativa de que a CPI não comprovou quaisquer deveres funcionais que pudessem ter sido violados pelos agentes públicos. Lindora também livrou o presidente da acusação de emprego irregular de verbas públicas. No documento, a PGR diz que as acusações da CPI foram políticas e não devem ser levadas ao judiciário de forma automática. Como eu falei, a PGR também pediu o arquivamento de apurações que envolviam os ministros Marcelo Queiroga, da Saúde, Wagner Rosário, da Controladoria Geral da União, o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, os ex-ministros Eduardo Pazuello, da Saúde, e Braga Neto, da Casa Civil. A PGR também pediu arquivamento das denúncias contra os secretários do Ministério da Saúde, Elcio Franco e Hélio Angotti Neto, e Heitor Abreu, além do deputado Osmar Terra. No relatório final, relembrando para você, a CPI acusou Bolsonaro de ter cometido 9 crimes. E ao pedir os arquivamentos, de 6 ações, a PGR concluiu não haver indícios das práticas desses crimes. Ricardo Barros também teve um indiciamento pedido pela CPI, acusado de irregularidades na compra de vacinas, mas essa apuração já havia sido arquivada em junho. Então, com isso, das 10 apurações abertas com base nas conclusões da CPI, 8 já foram arquivadas. E como é de praxe, o Supremo Tribunal Federal tende a aceitar esse arquivamento. Agora eu vou falar de tecnologia porque se por acaso você mora em Belo Horizonte, João Pessoa ou Porto Alegre, você é muito sortudo, porque a partir de sexta-feira a internet 5G vai ser ativada nessas cidades. E eu falei que você é sortudo porque o 5G deve entregar mais velocidade para baixar e enviar arquivos, reduzir o tempo de resposta entre diferentes dispositivos e tornar as conexões mais estáveis. Eu lembro você que Brasília foi a primeira cidade do país a contar com o chamado 5G puro, que é oferecido na faixa de 3,5 GHz, que oferece a maior velocidade. A previsão geral é que todas as capitais tenham o sinal ativado até o final de setembro. Já para as demais cidades do país, o sinal do 5G puro deve chegar gradualmente até 2029. E esse sinal do 5G é liberado conforme a comunicação das empresas para a Anatel sobre a conclusão da instalação de torres e de filtros. E estão sendo priorizadas inicialmente as capitais que demandam a instalação de menos filtros. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou com uma grande alta de 1,36%, chegando novamente ao patamar dos 100 mil pontos e fechou o dia com 100.269 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou com uma forte queda de 2,35, cotado a R$ 5,370. Já o euro também fechou com uma forte queda de 2,13% aos R$ 5,492.
No cenário internacional, eu vou falar sobre a guerra na Ucrânia, porque o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, diz que a Rússia tem o objetivo de derrubar o governo ucraniano, contrariando aí as declarações anteriores sobre a guerra. Ele falou o seguinte, abre aspas, nós certamente ajudaremos o povo ucraniano a se libertar do regime que é totalmente antipovo e anti-história, e que o povo russo e o povo ucraniano viveriam juntos no futuro, fecha aspas. Já o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reagiu a essa fala de Lavrov. Ele falou que só aqueles que não conhecem a história verdadeira e não compreendem o seu significado poderiam decidir nos atacar. E por séculos os ucranianos foram oprimidos e eles nunca abriram mão da sua independência e não serão intimidados. Já do outro lado do mundo, no Canadá, o Papa Francisco pediu desculpas hoje pelos abusos feitos pela Igreja Católica a povos indígenas que moravam em diversas regiões do Canadá durante o século XIX até meados dos anos 1970. Diversas crianças indígenas foram separadas de suas famílias e obrigadas a estudar nos locais determinados pela Igreja. E acredita-se que nesse período, mais de 150 mil crianças passaram por esses internatos, onde muitas foram vítimas de violência e cerca de 5 mil morreram. Hoje o Papa foi pessoalmente até o Canadá e disse o seguinte, abre aspas, vim à sua terra para lhes contar pessoalmente a minha dor, implorar o perdão, a cura e a reconciliação de Deus para expressar minha proximidade e rezar com vocês e por vocês. Fecha aspas. E um dos anfitriões desse evento, o chefe Randy Ermineskin, da tribo indígena Nação Ermineskin Cree, deu um cocar para o Papa e fez um balanço da importância histórica desse dia. Ele também estava vestido com o tradicional cocar Cree de penas e disse que, abre aspas, meus familiares falecidos não estão mais aqui conosco e meus pais foram para a escola residencial. E eu também fui para uma escola residencial. Eu sei que eles estão comigo, eles estão ouvindo e eles estão assistindo. Fecha aspas. E para fechar aqui o panorama de hoje, eu vou falar de um assunto leve, porque o avião cargueiro Airbus Beluga, conhecido como avião baleia, aterrissou hoje no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, na tarde desta segunda-feira. Essa aeronave ela é conhecida pelo formato exótico, que parece muito uma baleia beluga, que também é conhecida por baleia branca. E parece mesmo, dá um Google aí para você ver. E para você ter noção, conforme o site da Airbus, o avião tem 56,16 metros de comprimento, com 17,25 metros de altura e 44,84 metros de abertura de asa. Então, é um avião gigantesco. E esse cargueiro tem carga útil máxima de 40 toneladas, com um alcance máximo de 1.650 quilômetros, dependendo da quantidade de combustível e da carga. E esse avião cargueiro chegou a Fortaleza no domingo, no primeiro pouso na América Latina, e hoje foi para Campinas. E lá, aproximadamente 150 fotógrafos admiradores de aviação foram cadastrados para acompanhar essa chegada da aeronave ao aeroporto e 3 ônibus foram usados nessa operação. De acordo com a concessionária, que é administradora do terminal, o Beluga estava carregado com um helicóptero de luxo. Mais informações sobre o valor e o destinatário não foram informadas. Essa aeronave ela está disponível para companhias de frete como um meio para transporte de cargas de maiores dimensões, tendo um dos bagageiros de maior volume entre aviões civis ou militares atualmente. O maior avião cargueiro do mundo era o Antonov, que foi destruído durante a guerra na Ucrânia. E agora, a expectativa é que o Beluga deixe Viracopos amanhã e deve retornar para a França. Agora, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro dessa edição foi escrito por mim. A montagem e a sonorização são do Daniel Mesquita, o Dom.
E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E também tem o e-mail que é o juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN, a partir das 7 horas da manhã, com a Bianca Santos. Combinado? Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.